Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 13 do podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e eu estou de volta hoje para a gente falar de um assunto muito importante, que é a liberdade das crianças, né? É sempre um tema um pouco polêmico, porque no geral a gente tem a criança em si, né, tida como uma espécie de coisinha que precisa ficar retida, jogada num cantinho quietinho assim e tal. E falar de liberdade para criança é uma coisa que pode parecer meio absurda, mas vocês vão entender direitinho o que eu tô querendo dizer com isso e vão entender também qual a importância disso, né? Por que a gente deve buscar sempre a liberdade da criança. Bom, mas primeiro, antes de falar de liberdade, a gente precisa definir o que é liberdade, né? A liberdade no conceito da criança, no conceito infantil, a gente define mais ou menos como sendo uma capacidade que a criança tem de transitar por entre o ambiente, por entre as regras, por entre todo o arcabouço de coisas criadas por um adulto, ou por dois adultos, enfim, pela pessoa responsável pela criança. Então, antes de falar em liberdade, a gente precisa fazer um trabalho prévio, né? A gente não pode dar liberdade incondicional para a criança no sentido amplo, porque isso vai atrapalhá-la, na verdade. Isso não vai ajudá-la, porque pensa comigo, quando você tem um excesso de liberdade, você sabe que isso é prejudicial. Por exemplo, vou te falar assim, pensa em três coisas. Você vai ficar confuso. Como assim pensa em três coisas? Como assim três coisas? De que você está falando? Há uma frase que dá uma liberdade enorme e deixa confuso. Agora, se eu te falar, pense em três modelos de carro. Beleza, aí já ficou mais fácil. Você vai ter, geralmente, três modelos na cabeça. Pense em três times de futebol. Você vai vir rapidamente, três times de futebol. E essa é a questão. Quando você tem uma liberdade restrita, você, na verdade, está atrapalhando aquele ambiente, porque se pode ser qualquer coisa, vira um negócio esquisito, assim, fica restrito. Fica irrestrito, na verdade. Então, para a criança é a mesma coisa. Você precisa dar liberdade para a criança. Vê que quando eu peço, me fala três nomes de modelos de carro. Eu estou dando liberdade. Pode escolher os três que você quiser, desde que sejam modelos de carro. A mesma coisa com futebol. Se você vai falar Barcelona, você vai falar 15 de Piracicaba, enfim, todos são time de futebol. Eu estou pedindo três, e aí você pensa em três times e me fala. Para a criança funciona mais ou menos do mesmo jeito. Ela precisa ter liberdade para transitar no ambiente, principalmente no ambiente onde ela mora. Só que para isso é preciso que o ambiente esteja ordenado, né? Se você não tem ordem no ambiente, fica muito complicado da criança até dela ter confiança para transitar. E transitar eu não digo no sentido físico, eu digo no sentido geral mesmo. Sentido de comportamento, no sentido dela se sentir acolhida, no sentido dela ter uma noção de que ela está aconchegada no ambiente. E é muito natural que a criança que não se sinta aconchegada no ambiente, que ela fique confusa. E quanto mais ela fica confusa, mais difícil é o trabalho do pai, porque em geral ela vai ficar mais ansiosa. Então, às vezes a gente vê às vezes pais e mães comentando que meu filho é muito ansioso, meu filho faz muito isso, faz muito aquilo, nossa, eu não aguento mais. Quando você vai ver, não existe uma rotina dentro da casa voltada para ordenar o dia, ordenar, enfim, a rotina mesmo da criança. Então, mesmo que você tenha uma variação muito grande de rotina no meio do dia, né? Geralmente a gente tem dias que podem ser diferentes uns dos outros, mas é muito importante que a rotina da criança comece mais ou menos do mesmo jeito todo dia e que ela termine mais ou menos do mesmo jeito todo dia. Isso vai evitar
vários e vários problemas com o seu filho. Então vamos voltar aqui um pouquinho, a gente se adiantou um pouco. A gente precisa ter liberdade. Como que a gente consegue conceder liberdade para a criança? Dando a ela autonomia. Mas como é que a gente consegue dar autonomia para uma criança? Ela precisa saber que ela tem liberdade para fazer o que ela quiser, desde que ela não faça mal para ela mesma ou para outras pessoas, ou que ela não danifique o ambiente. Se ela faz alguma dessas três coisas, ela precisa ser corrigida, ela precisa parar, falar, olha, filho, isso aqui não pode, isso aqui não é assim, isso aqui não é brinquedo, isso aqui não... É muito claro quando eu vejo isso acontecendo aqui com o Rafa. Ele tem uma loucura com aqueles robozinho redondinho que fica passando para lá e para cá. Tipo um aspirador de pó, parece um disquinho voador, né, que fica andando pelo chão. Ele é completamente apaixonado. Só que ele acorda muito cedo. E quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz é vir aqui no escritório, que ele sabe que o robozinho fica carregando aqui. E aí ele sabe que o robozinho está aqui, ele já chega e mete a mão no botão para ligar o botão, para ligar o robô. E o que acontece? Não pode. Por quê? Porque são 5:30 da manhã, são 15 para 6 da manhã, geralmente, quando ele acorda, e aquilo faz um barulho enorme. Então, o que vai acontecer é, ele vai ver o robô, ele vai tentar brincar com o robô, eu vou falar que não pode, a tendência natural seria o choro. Seria, sei lá, talvez uma birra, alguma coisa assim. Só que como ele está tão acostumado a uma fala minha, no sentido de, filho, tá muito cedo, mais tarde a gente brinca com isso aqui, agora não pode. Eu tenho certeza que ele não entende todas as palavras ipsis literis, tudo especificamente delineado, cada palavra, cada sentido e tal. Mas ele não chora, ele não faz confusão, ele não faz nada. Por quê? Por algum motivo ele deve ter entendido. As coisas que fazem barulho, por exemplo, ele tem um robô que sai correndo e que ele ganhou dos padrinhos dele, que brilha, canta música e bate na parede. Ele tem esse robozinho que também ele pega para brincar. Tem uma brincadeira que eu faço com ele de botar ele na cadeira do escritório e andar com ele correndo pela casa toda, que também faz barulho. Todas essas coisas ele fica pedindo o tempo todo. Geralmente é permitido. Só que quando está muito cedo, a gente explica, Rafa, está muito cedo, não pode, tal. Isso é delimitar, isso é explicar com calma, e dentro daquelas condições ali que o horário permite, ele pode fazer tudo, exceto coisas que fazem barulho. Então ele vai brincar com os bonecos, ele vai brincar com os bichos de pelúcia, ele vai até correr pela casa, né? Geralmente ele fica de meia dentro de casa, não faz barulho, então ele vai correr, vai fazer as coisinhas dele. E na varanda ali ele pode brincar com os carrinhos e tal, às vezes ele joga uma coisa ou outra, bate, faz barulho, mas lá fora é mais tranquilo. Então, dentro desse tipo de lógica, ele está livre para escolher o que ele quiser. E ele sempre tem autonomia, porque eu sempre coloco os brinquedos na altura dele. Então ele vai lá e vai pegar o que ele quer. Então ele já sabe onde estão os brinquedos, ele já sabe o que está em qual lugar, ele já sabe, inclusive as coisas que não são brinquedo que ele adora, ele já sabe onde fica, ele aponta lá para o alto da prateleira e tal. Isso é autonomia, isso é ele estar livre para tentar buscar aquilo que ele quer fazer. Se ele não puder fazer aquilo por algum motivo, eu vou tirar o brinquedo da frente dele e ele não está autorizado a brincar com aquilo. E essa é o ponto. Tirar ele da frente daquele brinquedo para que ele não veja aquilo mais e tentar colocar outra coisa no lugar, outra coisa que pode. Então veja que é tudo uma questão de tratar a criança com respeito, porque existe aquela tentação de ficar, não, você não pode e pronto, acabou. Por quê? Porque eu mandei e pronto. Existe essa tentação porque a criança ela é muito menor que a gente, ela é muito mais frágil que a gente. Então, usar a força contra uma criança, a força no sentido verbal, não estou nem dizendo bater nem nada, mas usar a força no sentido verbal, ser agressivo e tal, para que ela fique quieta, para que ela seja submissa, né, à sua atitude, é um pouco tentador e é um caminho muito ruim. É por isso que um pai, e isso eu faço questão de botar na prática aqui em casa,
ele precisa ser muito mais manso do que a mãe em 99% do tempo. Por quê? Porque a hora que precisar, vai ser aquele 1%, você precisa tomar a frente e você precisa colocar os limites que precisam. Em 99% do tempo, a agressividade, digamos assim, da mãe, ela é suficiente para manter essa ordem, né? Para manter o ambiente de uma forma ordenada. Tanto que a Pela, a Pela briga muito mais com o Rafa do que eu. A Pela fala muito mais brava com ele do que eu. Ela fala que eu tenho muita paciência e tal, mas não é paciência. Isso não é só paciência, é uma coisa intencional. Porque a minha presença fisicamente já deveria impor um respeito muito maior, e realmente é o caso. Então eu não preciso, eu nem posso ficar usando isso. Eu vou usar isso no dia de uma emergência que tiver uma situação muito extrema e tudo bem, eu uso, resolvo o que precisar resolver. Mas isso é dar liberdade, é criar uma ordem, criar um ambiente de regras. E lembrando, a gente já falou disso, mas a regra é um conceito difícil para a criança entender. Então é necessário que você explique várias e várias vezes. Naquela situação específica onde ela aconteceu, você precisa ficar relembrando. Mas se você fizer o trabalho certinho, vai ser uma paz enorme dentro da sua casa. Por quê? Porque você não precisa ficar perseguindo seu filho dentro de casa para olhar cada coisa que ele faz, para ficar, sabe, cercando, não sei o quê. Esse tipo de coisa é muito cansativo para os pais e é muito prejudicial para a criança, porque quando ela estiver longe dos pais, se ela tiver com um cuidador, ou sei lá, avó, tia, prima, alguém que não tenha essa mesma disposição de ficar pentelhando ela o tempo todo, ela vai fazer tudo errado. Então, o ideal é que ela consiga ter liberdade para fazer as coisas que pode e que ela tenha limites para fazer as coisas que não pode. Tanto que quando o Rafa vai para outros lugares, isso já foi falado várias vezes assim, com a gente. Falou, nossa, é incrível, ele não mexe em nada. Ele não, sabe, ele não tem interesse. Ele vai lá, brinca o que pode, tá ali perto com as pessoas, com os brinquedos e tal. E ele não é de, sabe, ficar pegando as coisas, não sei o quê. Por quê? Ele está acostumado a ser livre, mas a ser corrigido na hora que precisa. Então é isso. Eu acho que a liberdade é uma das coisas que a gente precisa falar mais em relação à criança. O objetivo é que ela seja o mais livre possível. Mas para isso, o nível de ordenamento físico e ordenamento de rotina precisa ser muito alto também, porque senão a coisa não vai funcionar. Então por hoje é isso, o nosso papo de hoje foi esse. Eu queria muito agradecer você que está me ouvindo. Eu estou vendo que a audiência está aumentando, devagar a gente vai chegando. Eu espero que vocês estejam gostando muito, indica isso para alguém. Eu tenho certeza que você conhece, sei lá, 2 ou 3 pais ou mães que poderiam se beneficiar disso aqui. Eu faço isso aqui com muito carinho, porque realmente é uma coisa que as crianças, elas merecem o nosso melhor, sabe? É preciso que a gente entenda isso, elas merecem o nosso melhor. Se você acha que isso aqui é útil para alguém, envie para a pessoa e vai fazer o bem para aquela criança, para aquele filho dela. Tá? Muito obrigado e até a próxima.